Gente, eu quero compartilhar com vocês um texto de Lucas, capítulo de número 14, a partir do verso de número 25. Lucas, capítulo 14, a partir do verso de número 25. Lucas 14, 25, um texto muito conhecido da parte do Senhor para as nossas vidas. Se você nunca leu, você vai ser muito abençoado logo de cara. Lucas capítulo 14, verso de número 25. Eu vou ler logo todo o texto, depois a gente vai conversando um pouquinho. A palavra do Senhor diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês que, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que o virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminá-lo. Ou qual o rei que pretende sair a uma guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa: com 10.000 homens é capaz de entrar, ou melhor, de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Vamos orar? Senhor, obrigado pela leitura da tua santa palavra. Obrigado porque a tua palavra, por ser lida, já fala ao nosso coração. O Senhor não precisa de ninguém, ó Deus, para comunicar a tua palavra. Mas, ó Deus, como o Senhor continua levantando pessoas, que hoje o teu nome cresça no nosso meio, que hoje o teu nome apareça no nosso meio, e que a nossa vida se constranja no teu altar. Essa é a nossa oração, ó Deus. Fala conosco, no nome de Jesus. Ao longo desses dias que se passaram, ao longo desses 15 dias, 20 dias, Deus tem comunicado algo ao nosso coração, ao meu coração em especial, assim como também ao coração da minha esposa. E o que vocês vão escutar hoje já é algo que vem sendo dito aqui em alguns cultos. É uma construção que a gente tem tentado trazer para a igreja, tentado apresentar a sua vida, de maneira que cremos que Deus há de abençoá-la, ao ponto de você viver algo ainda maior e mais extraordinário na presença do Senhor. Se você lê os evangelhos, Jesus, ele não chamou pessoas para fazer parte apenas de uma comunidade. Jesus não chamou pessoas para fazer parte de um clube. Jesus não chamou pessoas para adicioná-los num grupo de WhatsApp. Jesus, ele chamou pessoas para serem seus discípulos. O convite de Jesus Cristo é para sermos discípulos. O próprio Jesus, conversando com os seus discípulos, ele diz assim: nenhum discípulo é maior do que o seu mestre, mas se perseverar, ele vai se tornando cada vez mais parecido com ele. Estamos nessa terra para nos parecermos com Jesus, para refletirmos o brilho de Cristo sobre outras pessoas. Esse é o propósito de estarmos aqui. Então eu espero que você possa compreender isso e levar isso para a sua vida de uma forma muito séria. Por quê? Porque o convite de Jesus para você é para que você possa viver um verdadeiro discipulado ao lado dele. E para falar sobre discipulado, para falar sobre ser discípulo, eu creio que nós temos um texto maravilhoso para poder conversar. Jesus Cristo olha para uma multidão que estava o seguindo, e a fala de Jesus
ela é muito clara, gente. Eu não preciso, talvez, tentar elucidar tantas coisas. Não é necessário fazer, talvez, uma aplicação muito profunda, ou mesmo mergulhar numa hermenêutica muito profunda, para tentar extrair verdades desse texto, porque esse texto por si só, ele já salta aos nossos olhos. Ele salta aos meus olhos, assim como também aos seus. Então, querido e querida do coração, quando olhamos para esse texto, quando abrimos o nosso coração para lê-lo com essência e com convicção, nós vamos perceber que esse texto é um texto que nos impulsiona a viver algo mais profundo. Jesus, ele já começa subindo um nível, subindo um padrão estabelecido. Ele olha para todo aquele povo que estava o seguindo e ele traz uma afirmação. E a afirmação que Jesus Cristo traz é essa: se alguém vir a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, esse não pode ser o meu discípulo. Há uma afirmação muito clara de Jesus. Como é que eu posso identificar um discípulo de Jesus? Quando você consegue identificar alguém que ama a Jesus mais do que todas as outras coisas. A palavra do Senhor nos afirma que nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Eu não posso ser um discípulo se eu não amo Jesus. E querido, quem ama expressa o seu amor. Quem ama gera frutos desse amor. Quem ama testemunha desse amor. É por isso que há uma comparação muito forte entre Jesus Cristo e a igreja como um homem e uma mulher, para tentar explicar para o nosso coração, nós que temos às vezes dificuldade em entender, de uma forma mais prática sobre isso. Então quando Jesus ele olha para mim, quando Jesus ele olha para você, e ele diz assim: olha, aquele que ama mais a sua mãe, mais o seu pai, mais o seu filho, mais a sua esposa, mais o seu marido, mais a sua própria vida do que a mim, ele não pode ser o meu discípulo. Aí alguns têm dificuldade de compreender e pensam que Jesus está dizendo assim: se você quer me seguir, você não vai mais amar o seu pai. Jesus está dizendo isso. Você não vai mais amar a sua mãe. Jesus está dizendo isso. Você não vai mais amar os seus filhos. Jesus está dizendo isso. Não. A única coisa que Jesus está dizendo é que quem quer ser discípulo dele precisa colocá-lo no centro. O centro da nossa vida, o nosso coração, a principal cadeira é a dele. As outras estão em volta. Se eu não faço isso, eu não vou poder ser um discípulo de Jesus. Eu tenho que amá-lo. Amá-lo com todas as minhas forças e com toda a minha convicção. Quando olhamos para o verso de número 26, nós vamos poder compreender algumas verdades. E aí eu quero falar delas. Eu separei 4 para que a gente possa ler um último texto que eu acrescentei. Eu não ia acrescentar ele, mas eu creio que a gente pode terminar falando sobre ele para que haja um despertar no nosso coração. A primeira verdade que eu vejo nesse texto é: amar Jesus acima de todas as coisas sempre será um desafio, porque vivemos num mundo que é material. Nós somos apegados àquilo que temos, nós somos apegados àquilo que nós entendemos que conquistamos. Por quê? Porque há um esforço, mas nos esquecemos que tudo que temos provém das mãos do Senhor. Se você tem a capacidade de fazer alguma coisa, se você tem uma intelectualidade para produzir algo, querido, foi Deus quem lhe deu. Afinal de contas, você só existe porque Ele formou você no ventre da sua mãe. Se não há esse milagre da vida, você não estaria vivo. A palavra é muito clara no que diz respeito a isso. Eu convido você a ler Jeremias capítulo 1, é um texto fantástico. O bate-papo que Deus tem com o profeta Jeremias quando o chama.
Jeremias, eu quero usá-lo. Aí Jeremias olha para Deus e diz: Deus, eu não sei nem falar, eu sou um menino. E aí Deus fala com Jeremias e diz assim: não diga que você é menino, você vai falar aquilo que eu mandar, eu vou colocar as minhas palavras sobre a sua boca. E aí o desenrolar da conversa vai se intensificando, ao ponto de Deus dizer assim: amigo, você acha que eu estou lhe chamando por acaso? Você acha que eu estou lhe chamando por quê? Porque eu fiz um sorteio? Não. Eu lhe escolhi no ventre da sua mãe, lá dentro. Eu o separei lá dentro e o santifiquei, para que você seja um profeta meu para as nações. Deus conhece você. A Bíblia diz que Deus sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. A Bíblia sabe e fala que Deus sabe todos os dias que você vai viver nessa terra. Sabe o que vai acontecer com você amanhã, depois de amanhã? Deus é soberano. É por isso que nós precisamos entender que o nosso amor por Ele, a nossa devoção a Jesus Cristo precisa estar acima de todas as coisas. Por quê? Porque até para amar minha esposa eu dependo dEle. Até para ser um bom pai eu dependo dEle. Para ser um pastor eu dependo dEle. Para tocar um instrumento eu dependo dEle. Para resolver uma situação no meu negócio, na empresa que você trabalha, às vezes é um problemão, algum cálculo, alguma venda, alguma negociação que vai gerar um lucro maior e você está ali envolvido com tudo aquilo. Meu Deus, como é que eu vou tratar isso? E de repente vem aquele estalo, aquela luz que aparece e você, meu Deus, eu sou o cara. Você é cara de nada, meu amigo, é Deus que está lhe capacitando para que você seja alguém que está abençoando, alguém que está sendo usado por Deus ali naquele lugar para fazer com que as coisas prosperem. É por isso que você precisa amar Deus acima de tudo, e como estamos falando na pessoa de Jesus Cristo, amar Jesus acima de tudo. Contudo, nós temos uma facilidade imensa de não amá-lo, de não exercer esse amor. A segunda coisa, quem não carrega a sua cruz? Primeiro eu tenho que amar Jesus acima de tudo, mas o texto vai dizer também que aquele que não carrega a sua cruz, todo discípulo carrega uma cruz. Todo. Nós temos as nossas lutas, os nossos desafios. E querido, carregar uma cruz é carregar de fato algo que traz dor à nossa carne. Não é algo simples. A gente usa às vezes brincadeira: poxa, aí, cadê minha cruz? É Luciano. É nada. Se fosse era uma benção. Mas existem outros dilemas da nossa vida que são muito mais pesarosos do que uma brincadeira como essa. Quem é minha cruz? É minha sogra. A gente usa, né? Brinca. Não é. Se fosse só isso, era bom demais, gente. A gente dava um jeito. Dava um leque soltando a véia, para a véia dormir. Pronto, acabou. Uma paz maior do mundo. Mas não é esse o problema. Nós temos outros desafios e dilemas na nossa vida. É por isso que nós temos que entender que o Evangelho, que o convite de Jesus para a minha vida e para a sua nessa terra aqui, não é aceite a Jesus e vá para Disney, aceite a Jesus e vá morar no Beach Park. Entende? Não é assim. Evangelho não é um parque de diversão que a gente fica se divertindo o tempo todo. Irmão, tem luta também. Todo mundo aqui já passou por luta. Todo mundo aqui já teve dias difíceis. Todo mundo aqui talvez já tenha perguntado: meu Deus, onde é que o Senhor está? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Você naquele momento está carregando a cruz do seu discipulado. Aquilo que Jesus prometeu que você iria carregar, uma cruz. A vantagem é que o próprio Jesus prometeu que estaria com você, lhe dando força quando você cansar, não fazendo você desistir quando você imaginar. Mas é necessário. Hoje ninguém quer pagar preço. Ninguém. A gente abandona Jesus por qualquer coisa. Qualquer coisa, gente. E ninguém quer pagar um preço para viver um discipulado. A terceira coisa, quem não segue Jesus.
eu preciso amá-lo, eu preciso entender que há um desafio, há uma cruz para ser carregada, mas eu preciso entender que viver o discipulado é viver uma vida em movimento. Todos os 12 discípulos que foram chamados por Jesus foram chamados dessa forma: ei, venha e siga-me. Não é venha e fique parado, não é venha e fique estacionado. Você precisa seguir Jesus, você precisa dar passos rumo aos propósitos de Jesus. Você precisa entender que Jesus quer usar você. Você precisa compreender que amanhã você precisa viver um estágio melhor do que hoje. Porque hoje você ouviu uma palavra, você foi edificado, você vai voltar para casa feliz. Amanhã, quando você acordar, você não pode acordar pior do que ontem, não. Você está num processo de caminhada com Jesus. Venha e segue-me. Olha a biografia dos discípulos, gente. Os caras deram um trabalhão a Jesus, mas onde Jesus estava, eles estavam. Isso a gente não pode negar. Quando Jesus se distanciava deles, era um desespero. A gente começa o livro de Marcos, capítulo 1. Foi lá, curou a sogra, aquele movimento todo de Pedro e tal. Aí Jesus acorda de madrugada na terceira vigília da noite, na quarta, desculpe, e vai orar. E quando os discípulos acordam por volta das 4 da manhã, eles não encontram Jesus dormindo. E o que é que acontece? Há um desespero, os caras saem correndo. Para onde Jesus foi? Para onde Jesus foi? Para onde Jesus foi? Ele sumiu. E agora? Daqui a pouco, quando está amanhecendo o dia, ela vem Jesus descendo o monte. Jesus quer matar a gente de medo. Não, só estava conversando com meu pai. É só um papo entre eu e ele. Vocês não precisavam estar presentes, não. Vamos que tem muita coisa para fazer. Pronto. E tome curar gente, leproso, tome curar pessoas paralíticas, cegas. Mas eles estavam onde Jesus estava. Viver o discipulado é estar onde Jesus está. Eu preciso seguir Jesus. Eu não posso parar. Eu não posso permitir que barreiras se levantem, independentemente se elas são grandes ou pequenas, porque hoje a gente para até por coisa pequena. Domingo tem culto. Vixe, eu não vou não, porque meu time vai jogar. Olha, que discípulo é esse? Que tipo de discípulo somos? Olha, vai ter um mover lá na igreja, o culto, meu irmão, gente está sendo abençoada e tal. Não, não vou não, porque me chamaram para assistir um filme, sabe? Na casa de um amigo meu da escola. Que tipo de discípulo é esse? Pastor, então eu não posso viver isso? Pode, querido, você pode. É bom a gente descansar a cabeça também. Eu não quero ser um pastor tão radical ao ponto de tratar você como se você fosse um escravo. A única coisa que eu estou dizendo é que discípulo está onde Jesus está. E nós precisamos entender isso. Existem lugares que não cabem para discípulos de Jesus. Sabia disso? Existem lugares que, se Jesus estivesse andando aqui por Açu, talvez ele não frequentasse. E nós precisamos entender isso. Assim como existem roupas que também não cabem a um discípulo de Jesus, porque Jesus não vestiria, ele não usaria. Se eu sou discípulo, eu tenho que caminhar como o meu mestre caminha. Existem músicas que Jesus não ouviria. Tem tanta coisa que a gente olha para a palavra e diz, mas porque naquela época não tinha. Mas você é crente, o Espírito Santo habita dentro de você. Se você é discípulo, você precisa seguir Jesus, você precisa caminhar com Jesus, aprender com Jesus todos os dias. Quando eu me converti, alguns meses atrás, cara, eu tinha umas coisas, meu irmão, primeiro que eu não sabia nem o que eu era direito. Eu era um cara que eu gostava muito, não é, de Capital Inicial, que eu acho que ninguém nem sabe o que é aqui, só os velhos, não é? E ao mesmo tempo eu gostava de Calypso, sabe?
Então assim, era um cara que não tinha, eu acho que eu usava algum tipo de droga na época, eu não sei. Entende? Aceitei a Jesus, tinha uns DVD, na época era DVD. Tem uns DVD lá em casa. Eu tinha ganhado, né? Rapaz, tem umas coisas engraçadas na vida da gente. A gente tinha ganhado uma garrafa de champanhe. Não sei por que eu ganhei essa garrafa, até eu não me lembro mais. Se alguém puder tirar a Luciana daqui, ela está me atrapalhando na pregação. Ganhei uma garrafa de champanhe desse tamanho. E eu gostava de tomar uma cerveja, eu guardava lá na geladeira. Aí aceitei a Jesus, meu irmão. Meu amigo, foi aquela mudança radical. Crente. Mas crente, Luiz, crente. Sabe? Pegando fogo. Crente, meu irmão. Indo para a igreja, Jesus falando e não sei o que e tal. E teve um dia que eu fui para a igreja, teve uma pregação parecida com essa aqui. Eu crente. Tal, o pastor falou, só... Se você é discípulo e tal, tem coisa que tem que mudar. Se tem alguma coisa na sua casa que não agrada a Jesus, tire. Aí eu, eita, Deus falou comigo. Cheguei em casa, conversei com a Luciana. Quando foi no outro dia, a gente juntou meus DVD, tudinho, Calypso, essa galera toda aí, circuito musical, tudo, né? Juntou tudo ali. Aí vamos para a geladeira, e pegou a garrafona de champanhe também, as de cerveja. E a gente morava num negócio de primeiro andar, tipo um apartamentozinho. E a irmã Luciana desceu, feliz da vida, que o marido agora era crente, estava querendo prestar. E aí desceu, colocou tudo lá, para o carro do lixo passar e levar, embaixo de um pé de castanhola, que tinha na frente do nosso apartamentozinho, né, onde a gente morava. E ela deixou lá. Meu irmão, cara, quando a gente vem descendo de novo para trabalhar, os vizinhos lá embaixo, tudo olhando. Eita. Aí chamaram assim a Luciana e disse: olha aí, rapaz, de madrugada fizeram um trabalho de macumba e deixaram. Rapaz, a gente se mudou, Taiaçu, e até hoje aquele povo pensa que é um trabalho de macumba só. Até hoje, Luciana disse: foi mesmo, isso foi. Mulher, olha aí, tá todo mundo com medo de chegar perto. Eu disse: eita. Até hoje o pessoal acha que... Mas, gente, aquela palavra do pastor naquele dia incomodou tanto. Meu irmão, a garrafa de champanhe era, Luciana, bem suadinha, assim no chão, os DVD em volta, as cervejinhas, tudo, long netzinha, tudo em volta assim, um negócio bem bonitinho. Meu Deus do céu. Mas discípulo é assim, gente. Quando nosso coração está queimando por Jesus, a gente tem que dar passos. E olha que nessa altura da minha vida, eu ainda era um camarada que sofria com isso. Ainda sentia tanta tentação ainda por festa, por bebida. Vinha aquele desejo desenfreado dentro do coração, sabe, para querer ir. Às vezes sentia gosto de bebida na boca, mas tomei a decisão de viver com Jesus. E graças a Deus, a minha esposa é testemunha disso. Daquele dia que eu aceitei a Jesus até hoje, eu não experimentei mais. Até hoje. Porque eu decidi viver esse discipulado. Da mesma forma, é comigo, é com você. Seguir Jesus implica que a nossa vida precisa caminhar como Ele quer e não como eu quero. Eu não posso falar de qualquer forma. Se é para expor alguma coisa, eu preciso expor exatamente aquilo que Jesus quer de mim. Aonde eu estou, eu preciso refletir Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, a gente teve uma reunião esses dias com o pessoal do louvor da gente. E um dos meninos usou uma palavra que foi muito legal, que eu estava só repetindo. E ele disse assim: pastor, a gente não pode tratar com peso, mas responsabilidade o que Deus tem nos dado. Pense numa palavra legal. Porque caminhar com Jesus e seguir Jesus não é peso. Nós precisamos caminhar com Jesus alegres. Viver o discipulado com Jesus de forma feliz, porque é prazeroso caminhar com Jesus. Os discípulos, eles passaram por dificuldades, passaram. Mas quem daqui, viu o que aqueles camaradas viram?
A gente termina o Evangelho de João, capítulo 21, João dizendo mais ou menos assim: esses são os registros de alguns milagres que Jesus fez, porque se a gente fosse anotar tudo que ele fez, não teria biblioteca suficiente para guardar todos os livros. Olha só, olha a afirmação. Ou seja, Jesus Cristo fez tanta coisa na vida desses homens, que algumas delas nem registradas foram, e eles estavam lá para ver tudo. Ou você acha que não é o máximo, meu amigo? Já pensou, vem entrando um cortejo para um cemitério, e Jesus com os discípulos andando, quando olha, vê uma mãe chorando e diz assim: opa, parou. Foi o que aconteceu aí, minha querida? Eu sou viúva, só tinha esse filho aqui, e agora ele morreu, não tenho mais ninguém na minha vida. E aí Jesus vai lá, toca no menino e diz: opa, pode voltar à vida. Você acha que isso não é o máximo, não? Você é doido, eu queria viver isso, de ver esses milagres. Gente, andar com Jesus era uma aventura. Eu estou por visto os discípulos tudo de boca aberta. Não, meu irmão, ei, Pedro, ver um cego voltando a ver, tudo bem. João, ver um paralítico se levantar, ok. Agora o morto, aí não. Aí não. Vamos ver se ele é arrochado mesmo. E Jesus vai lá e diz: opa, venha. E o cara se levanta do caixão. Andar com Jesus é uma vida dinâmica, é uma vida feliz. É por isso que aqui na igreja a gente preza muito pela alegria. Alegria no louvor, alegria no falar, o sorriso no rosto. Por quê? Porque nós somos cidadãos dos céus. Nós vamos morar com Jesus. Nós temos essa certeza no nosso coração de que tudo isso vai passar e a nossa vida está segura em Cristo. É por isso que eu sou feliz. Se eu vou para o supermercado, eu sou feliz. Se eu vou para a academia, aí é difícil, né? Mas a gente tenta ser feliz também. Graças a Deus meu professor não está aqui hoje. Estou nem vendo ele, né? Mas o bicho maltrata a gente. Mas a gente vai feliz, sabe? Se eu vou me arrumar para ir para a academia, se arruma feliz. Você é crente, você não precisa vestir o que todo mundo veste. Quem me veio para a academia, gente, eu pareço um mulambo. Eu só vou com a camisa do batismo. Eu só tenho camisa do batismo. Todo batismo é batismo, nova vida, pronto, é o que eu tenho. Um tênis velho, que eu acho que eu já tenho 5 anos que eu tenho aquele tênis, e um calção, o que eu pegar eu vou, pronto. A irmã Luciana ainda dá uma arrumada, mas também vai como crente. As meninas da igreja que também vão no mesmo horário estão de parabéns, que vão como crente também, porque são discípulas de Jesus, estão indo direitinho, dando testemunho. Todas elas estão de parabéns. Mas quando você percebe o comportamento de algumas pessoas que não seguem a Cristo, chega a ser ridículo, sabe? Eu não sei que moda é essa, mas é interessante. Você vê, o mundo vai passando, parece que as coisas vão piorando. A gente vai retrocedendo, vai ficando ignorante, eu acho. Ou mais, eu não sei nem dizer, né? Para não falar muito, mas é impressionante. Daqui a pouco eu acho que a gente vai ver isso na igreja também. Essas modas chegam em todo canto, né? Mas tem umas irmãs que quando chega na academia é interessante. A camisa ela é assim, não é uma blusa, não é assim? Eu tinha uma moda na minha época, não é? Que a gente botava um cinto de fivela e botava a camisa aqui. Não é, não é? Aí tinha uma corrente chamada gibeira. Aqui. Pronto. Rapaz, tem gente velha aqui, viu? E aqui. Pronto. Eu andava para cima e para baixo, meu irmão. Só no. A irmã Luciana se apaixonou por mim nessa época aí, meu irmão. Só aqui. Gibeira, andando, só no. Aí hoje parece que as coisas estão se invertendo. Sai da frente e vai para trás. Você chega na academia, as meninas é tudo aqui, ó, andando. Só, opa. Você fica olhando assim, meu Deus, o que está acontecendo, não é? Por que atrás agora? Só andando, malhando, não sei o que e tal. Daqui a pouco as irmãs vão chegar na igreja com as blusas aqui atrás, para dentro. A gente sabe que o propósito é chamar a atenção, mas chama a atenção e fica ridículo. Por quê? Porque não tem a mentalidade de Cristo, cara. Não é discípulo. Discípulo, ele quer chamar a atenção pela alegria e não pela sensualidade.
Discípulo quer chamar a atenção pelo amor e não pela sedução de ninguém. É por isso que somos discípulos de Jesus, nós seguimos Jesus. Existe um texto que eu quero ler para você, porque esse é urgente, para que a gente possa orar. Porque é um convite de Jesus para mim e para você hoje. A gente precisa viver de fato esse discipulado que Jesus tem chamado você e eu para vivermos. Nós precisamos viver. Sabe por que nós precisamos viver? Deixa eu ler o último texto. Os meninos podem subir para nos ajudar, mas deixa eu ler o último texto para vocês. Os meninos vão colocar aqui na tela, você vai ler comigo. E você vai entender o porquê que eu falei tudo isso. A maneira como a gente fala, para tentar arrancar um sorriso seu para o negócio ficar mais leve. Mas o que eu vou ler para você agora é algo muito sério. Muito sério. Romanos capítulo de número 8, versículo 18. Esse texto existe na sua Bíblia. Então depois leia ele mais vezes. Romanos 8, 18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Glória a Deus por isso. Tudo que você está passando aqui, doença, falta às vezes de recurso, tristeza, decepção, traição, nada se compara com a glória que há de ser revelada. Nada se compara, nada. Não deixe que o diabo apague isso da sua vida. Agora vem outra responsabilidade de nós. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O apóstolo Paulo segue: pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos, gente, esse texto é tão sério. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como dores de parto. Enquanto eu prego aqui para vocês, enquanto esses meninos aqui estão cantando, tocando, meninas também, enquanto você está recebendo de Deus aqui a palavra de Deus, tem gente lá fora sofrendo como em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. O que o apóstolo Paulo diz é que a natureza está gemendo, clamando. Irmão, em nome de Jesus, como o culto sou eu falando e vocês ouvindo, não é participativo. Eu não posso dar esse microfone a todo mundo aqui, mas vamos ser verdadeiros, gente. Talvez você conheça alguém que está sofrendo muito, e não importa o que aconteceu, ela apenas está sofrendo. Há poucos dias, pertinho da gente aqui, acho que não sei se foi domingo, aquela chuva toda que caiu, mas eu estava lendo o jornal. Já imaginou um acidente de carro aqui pertinho da gente? 4 pessoas morreram de uma vez só. 3 estavam no mesmo carro, pertenciam à mesma família. Agora imagine uma família recebendo uma notícia dessa. Aí agora você está entendendo o que é sofrer como em dores de parto, esperando que eu e que você se revele, se manifeste, que os filhos de Deus se levantem, que aqueles que dizem assim, não, eu amo Jesus, que mostrem que amam, que mostrem que amam de verdade, que se aproxime de uma pessoa enlutada para chorar com ele de verdade.
que celebre a vida daqueles que estão celebrando, mas que se levantem. Esse é o tempo nosso de nos levantarmos, porque existem pessoas sofrendo. É inadmissível, queridos, escutarmos notícias e tratá-las como normais, como acontece em todas as cidades do mundo e acontece nessa aqui também. Nessa cidade que moramos, por ser menor, tudo é conhecido, tudo chega para mim, tudo chega para você. Quando você recebe uma notícia dizendo assim: uma jovem de 16 anos se suicidou, irmão, um discípulo chora, porque todas as igrejas da cidade sofreram uma derrota. Nenhum discípulo de Jesus estava perto de um coração que estava gemendo como que uma mulher em dores de parto, ao ponto de tomar uma decisão tão trágica. Isso tem acontecido dia após dia. Nossos jovens e adolescentes se envolvendo em drogas, sabe? Em prostituição, famílias sendo desfeitas, pessoas que talvez estejam até iludidas, achando que estão conquistando algo, vivendo. Não, queridos. A Bíblia compara essas pessoas como cegas, que não sabem para onde estão indo. E o nosso papel é sermos porta-voz de Jesus, do verdadeiro amor. Existem pessoas perto de nós sofrendo, esperando, sabe, como alguém que clama por dentro, esperando a manifestação dos filhos. E onde estão os filhos de Deus? Aqui. Onde você está aqui hoje, assistindo em casa, sendo desafiado por Deus, tentando tirar essa coisa que a gente coloca na cabeça. Não, isso aqui é papel do pastor, isso aqui é papel do pessoal do louvor. Não, isso aqui não é comigo não, isso aqui, irmão. Existem pessoas ao seu lado que eu nunca vou falar, mas você está lá. Existem pessoas ao seu lado que eu não vou ter a oportunidade de cruzar com elas, mas você, que é discípulo, está lá. Pessoas no seu trabalho, pessoas que você sabe que estão sofrendo, que estão gemendo, esperando só que você se manifeste, que você se revele, que você possa olhar para ela e dizer assim: ei, aqui tem um discípulo, sabe? Olhe, não se preocupe, eu estou aqui. Eu carrego algo, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, eu carrego algo, eu carrego um tesouro dentro de um vaso velho de barro, mas esse tesouro que eu carrego, eu posso compartilhar ele com você, Jesus Cristo. Eu posso. Jesus quer levantar uma geração de discípulos. Irmãos, membros de igreja não fazem Jesus crescer. Pessoas que estão lá fora se perdendo, destruindo as suas vidas, não fazem o nome de Jesus Cristo crescer. Só quem faz o nome de Jesus Cristo crescer são discípulos. Os fariseus não fizeram o nome de Jesus crescer. Os saduceus não fizeram o nome de Jesus Cristo crescer. Mas quando Jesus ressuscitou, juntou a turma ali,
e disse assim: ei, fica aqui em Jerusalém, porque vai se cumprir a promessa do meu Pai. Vai descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão revestidos de poder e de autoridade para serem minhas testemunhas em Açu, em Itajá, em Angicos, em Natal, até os confins da terra. E eu vou estar com vocês todos os dias. Não se preocupe, porque eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias. Aí daqui a pouco Lucas vai dizer em Atos capítulo 1 que Jesus ele começa a subir, a ser elevado aos céus, para sentar onde ele está sentado hoje, à direita de Deus Pai. Os discípulos começam a ficar perturbados, perplexos. O nosso mestre que disse que estaria conosco todos os dias está subindo. Como é que vai ser a nossa vida a partir de agora? O que é que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? Ele disse que a gente tinha que ficar em Jerusalém. Jesus lá subindo e dando tchau. Gente, opa, chegou a minha hora, agora é com vocês. Vocês não são meus discípulos, agora a responsabilidade está com vocês. Mas o texto é tão maravilhoso que na mesma hora aparecem dois anjos. Eles olham para aqueles discípulos e dizem assim: por que vocês estão assim? Por que vocês estão tão preocupados? Vocês são discípulos? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele vai voltar para buscar os seus. Os seus. A gente vira uma página da Bíblia, chega em Atos capítulo 2, um vento impetuoso entra naquela casa. Eles são cheios do Espírito, a promessa se cumpre. E agora você vê um Pedro discípulo que sai de dentro daquela casa, prega a palavra e forma mais 3.000 discípulos. Daqui a pouco ele prega de novo, forma mais 2.000 discípulos. E assim os discípulos de Jesus vão cumprindo o propósito ao qual o Senhor os confiou. Irmão, Jesus conta com você.